Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me, e eu vô-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. É o preço pago por um escravo. E desde aquele instante, procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, 2 discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, onde o senhor quer que a gente prepare a nossa Páscoa? Quando vocês entrarem na cidade, avistarão um homem carregando uma bilha d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam a ele: o mestre quer saber em que sala comerá a Páscoa com seus discípulos. E então este homem levará vocês até a sala que fica na parte superior da casa. E é lá que vocês farão os preparativos. Senhor! Que posso ajudá-los? O mestre nos mandou ver a sala onde ele vai comer a Páscoa com seus discípulos. Ah, sim. Por favor, me acompanhe. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: Em verdade, eu afirmo, um de vocês me entregará. Oh, não. Isso não pode acontecer. De quem será que ele está falando? Não sei, mas quem tem coragem de fazer uma coisa dessas? Quem será? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, eu quero desejar um feliz final de dia. Essa noite que está acabando, vamos iniciar uma nova etapa, um novo dia, mas é com alegria que nós estamos aqui e poder entrar na sua casa. E justamente com esse tema que nós mostramos o VT do Evangelho, e é interessante pensar como lidar com a traição. Essa traição que Jesus sofreu, que tem uma conotação que é diferente de outras traições. Mas essa conotação que nós acabávamos de ouvir, mostra-nos claramente que nós também traímos Jesus, né? Muitas vezes a gente repudia a figura de Judas, mas nós traímos constantemente porque nós não somos obedientes. A grande diferença que tem entre Jesus e nós, também filhos de Deus, é que nós somos desobedientes. Se nós amássemos, com toda certeza, a vida seria diferente. Mas vamos pensar nesse tema. Essa traição de Judas é uma traição que favoreceu, de uma certa forma, a vida dos homens, né? Foi entregue esse Jesus para que ele morresse e desse a vida por todos nós. Lógico que foi uma traição por dinheiro. Judas era uma pessoa que tinha uma certa estrutura voltada para o dinheiro. O dinheiro, para ele, era uma fixação. Se nós falássemos psicanaliticamente, é uma fixação de uma das fases do desenvolvimento natural da criança. Muitas pessoas também têm fixação pelo dinheiro. E isso precisa ser trabalhado, porque uns fixam e têm uma fase retentiva, retém demais o dinheiro, se torna uma pessoa miserável e confia demais no dinheiro. E outras pessoas esbanjam o dinheiro, né? Gastam de maneira leve, leviana, melhor dizendo. Então, repensar isso é interessante, é interessante. Mas existem outros tipos de traição.
Eu gostaria que, com o evangelho desse final, dessa semana, dessa sexta-feira, quase que já estamos terminando, nós pudéssemos pensar nesse VT um pouquinho, que eu convido a vocês olhar, observar, e depois nós voltamos, vamos ler o trecho da palavra de hoje e vamos comentar. Vamos ver esse VT. Eu sou casada tem 5 anos e meu marido me traiu. E quando eu descobri, eu decidi perdoar pelo amor que eu sentia por ele. Ele me pediu desculpas, acabei perdoando. Mas toda vez que a gente tem relação sexual, toda vez que a gente começa a entrar no clima, eu já lembro da traição e isso me inibe, eu fico preocupada, fico irritada, acabo não me solto totalmente no momento. E eu não sei o que eu faço mais, porque ao mesmo tempo que eu perdoei, toda vez eu lembro disso e eu acho que eu não perdoei totalmente, porque eu sinto aquela mágoa ainda no momento da relação. Muito bem, então eu gostaria de ler o evangelho dessa sexta-feira, cuja noite já está terminando, mas para a gente poder comentar esse tipo de traição. Diz o seguinte no evangelho de Mateus: Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia que fica do lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador o fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se esta é a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, vamos pensar nesse tema do divórcio que Jesus coloca aqui, que como nós acabávamos de ouvir, eles perguntaram para Jesus para o tentar, né? Tentando Jesus, dessa forma com que ele se perdesse talvez diante da lei de Moisés, porque como nós sabemos, aqui ficou bem claro que Moisés permitia que desse uma carta de divórcio. E Jesus vai dizer: olha, por que Moisés fez isso? A dureza do coração de vocês é muito forte. Mas Jesus pede que nós nos abramos para uma nova realidade, uma nova história, uma compreensão maior do ser humano. Quem é você? O que você quer? Quais são as suas coisas? Será que vale a pena, de fato, entrar numa situação e depois sair? Será que não vale a pena repensar os nossos valores primeiro e entrar e pensar com aquilo que dá significado à existência, para que você possa conhecer aquela pessoa e tentar traçar com ela uma nova história,
uma história de união, de verdade, de diálogo, de respeito e assim por diante. Então, é a dureza do coração que levou ao divórcio. Mas Jesus vai responder, e eu quero me apegar aqui. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então, Jesus está dizendo, olha, se esse casamento for um casamento adulterado, um casamento, portanto, que uma parte queria e a outra não queria, esse casamento não é válido. Diríamos assim, interpretando esta palavra, levando à reflexão, à luz do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender. Aí é o caso de muitos casamentos nulos que a igreja, por ser sinal de justiça e fazer justiça aos homens, ela tem procurado com muito carinho, com muito empenho, com muito respeito, trabalhar esses casais que entraram no matrimônio, mas não conseguiram viver o matrimônio. Por que não conseguiram? Porque o matrimônio estava fadado por uma situação terrível, quer dizer, era um matrimônio que nunca deveria ter existido. Era um matrimônio pautado na mentira, então não tinha como sustentar a mentira. O casamento tem que ser a verdade, pautada no amor de duas pessoas que se amam. E essas pessoas que foram um dia apaixonadas, elas trabalharam de uma forma esse conhecimento que o amor fez com que eles se conhecessem e entrassem num caminho único para construir uma vida comum através do respeito, do diálogo, de tudo aquilo que possa dar realmente um alicerce seguro à existência desse casamento, isto é, dessa casa em comum que está sendo construída e que nada vai derrubá-la. Não é as tempestades, os problemas, as dificuldades que vão tirar o alicerce. Porque esse alicerce está na rocha que é Jesus, esta verdade. Então, não tem como haver, de fato, uma separação, porque existe uma verdade aí. Quer dizer, essa paixão foi trabalhada, virou verdadeiramente amor. E o amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo crê, como diz lá a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Mas, porém, se esse casamento nunca deveria ter existido, então por que continuar com uma situação insuportável? Por que carregar uma mentira para o resto da vida? Em nome de quê? Em nome das pessoas que estão falando? Porque aqui Jesus deixou bem claro, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separa o que Deus uniu. Mas se de fato existe duas pessoas que formam uma realidade, Deus está abençoando esse amor. Agora, se são duas pessoas e permanecem duas pessoas, não há uma única realidade. São pessoas que permanecem cada uma pensando em si. Há um egoísmo, não tem amor, não tem praticidade, não tem plasticidade, melhor falando. Não é só a prática, mas não se molda, não se deixa envolver, não tem conversa, não tem diálogo, mas dureza de coração, fechamento, pessoas que não se abrem, a pessoa, por exemplo, que bebe, que prejudica a família, prejudica a esposa, os filhos. Será que isso é casamento? Isso é uma mentira, né? E a mentira Deus não pode abençoar. Deus abençoa a verdade de duas pessoas que estavam apaixonadas, cegas, mas começaram a enxergar a partir do amor. Quer dizer, começaram a entender a realidade, começaram a pensar com muito carinho, com muito propósito, uma nova história a qual eles deveriam existir. Então fica bem claro que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, ninguém pode separar. Mas o que Deus une? Deus une duas pessoas que se amam, duas pessoas que se respeitam, duas pessoas que dialogam, duas pessoas que têm um propósito em comum. Agora, quando a gente vê que a pessoa não se respeita, não respeita a si, não respeita o outro. Se eu não respeitar a mim, não vou respeitar a minha esposa. E se eu não respeito a minha esposa, não vou respeitar os meus filhos, fruto do nosso amor. Os filhos são frutos de uma casualidade, não é de um amor edificado, é de um amor pensado, de um amor que às vezes é muito difícil pensar assim, mas vale a pena a gente trabalhar algumas questões.
Então, se faltou aí o diálogo, falta o respeito, respeito acima de tudo, não forma uma única realidade. Quer dizer, isso é impossível que possa existir um casamento dessa forma. Então, por isso que tem muitos casamentos nulos. Bem, mas aqui, em caso de traição, é outra questão, como nós acabamos de ver esse CVT. Por exemplo, a pessoa perdoou, ela é casada, perdoou, mas ela tem uma certa dificuldade ainda de manter um relacionamento até sexual, porque ela lembra aquela questão. Então, como diz um pensador, as mulheres, elas perdoam, mas não esquecem. Os homens esquecem, mas porém não perdoam. Tem uma nova realidade, né? É uma nova postura, diferente da realidade da mulher. A mulher é mais... Ela consegue trabalhar essa questão, porém ela nunca vai esquecer. Como é o caso desse CVT que nós acabávamos de ouvir. Dá licença um pouquinho para eu beber uma água. Mas, porém, o homem, ele se fecha muito mais da sua realidade racional. Mas o nosso propósito de hoje é como lidar com isso. Como lidar com a traição? Será que essa traição, que poderíamos até substituir aqui no Evangelho, ela é motivo de nulidade de matrimônio? Não. Tanto que o adultério é interpretado de outra forma como traição, no direito canônico, que é a lei que rege a igreja, não é motivo de traição, não é motivo de nulidade de matrimônio. Mas porém, se aquele consentimento, a pessoa, os nubentes, quando se aproximam do altar do Senhor para selar um contrato bilateral, cujo consentimento é um conceito interno da vontade, é um ato interno da vontade. Quando ela externa esse ato interno da vontade e ela diz sim, que ela quer realmente unir-se para toda a vida, amando, respeitando, que ela quer realmente selar um compromisso, ela quer realmente ser responsável, ela quer manter diálogo, ela quer manter realmente essa alegria de viverem juntos. Se ela fala esse sim verdadeiro, ok, aconteceu um casamento verdadeiro. Mas se uma parte simula esse sim, ele diz sim, mas ele está excluindo a fidelidade, ele não quer ser fiel nada, ele não consegue ser fiel. Talvez a estrutura fundamental e psíquica desse homem, ou pode ser até da mulher, não está preparada para o matrimônio. Ele não trabalhou o seu ego ainda, o seu ego está desfacelado, é um ego que está bastante fragilizado, então ele não consegue decidir. Então são situações que vão decidindo por ele. Então ele está dizendo sim, mas ele está excluindo a fidelidade do matrimônio. Quer dizer que é um dos elementos fundamentais que a gente tem que pensar na unidade do casal, nós temos que pensar na indissolubilidade. Isso é fundamental dentro do matrimônio. Agora, se eu não penso nessa fidelidade, eu estou casando por casar, mas vou viver a minha vida como se fosse de solteiro, então esse casamento é nulo. Então guardem bem, a traição em si, só ela em si mesmo, ela é motivo para se pensar no perdão, porque o amor deve ser maior. Se a outra parte que foi traída sente verdadeiro amor, esse amor é capaz de fazer superar aquela realidade, porque nunca vamos nos esquecer que perdoar não é esquecer. Perdoar é superar, porque o amor é maior. O amor é maior que a situação, é maior que o problema, maior que a dificuldade que estamos vivendo. Então vale a pena a gente acolher, repensar e até entender o que será que aconteceu. O que aconteceu com você? Será que faltou diálogo, faltou respeito? E muitas vezes está pautado pelo medo, porque as pessoas não querem falar. Muitas pessoas traem porque elas são medrosas. Elas não dialogam, elas não falam o que está acontecendo dentro de casa, não conseguem falar realmente o que está acontecendo no aspecto dos limites, os problemas, a falta de bom senso, às vezes, que está acontecendo. O medo pode levar à traição. O medo nesse sentido que eu estou dizendo. Então, quando a gente supera o medo e a gente fala e a gente conversa, a possibilidade de voltar ao convívio do relacionamento.